Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Daniel Vitor, responsável pela disciplina de redação aqui do Colégio Farias Brito, e eu vou fazer um breve comentário acerca da prova de redação que foi aplicada hoje na segunda fase da prova da UES. Pessoal, uma prova muito tranquila, dentro do padrão que nós estamos acostumados com a UES. 3 propostas de redação com um tema muito pertinente, uma discussão muito interessante e relevante no contexto social, além de um tema amplamente discutido em nossas propostas de redação no decorrer do ano. A UES trouxe para a gente uma temática sobre a educação antirracista na escola. Excelente discussão, uma temática muito relevante, como a UES normalmente costuma trazer. Além disso, os 3 gêneros cobrados pela prova de redação da UES foram gêneros que já foram cobrados em outros momentos no vestibular da UES. Então, não nos surpreendeu, não trouxe nenhum gênero diferente, nenhum gênero que não foi abordado. Então, os 3 gêneros cobrados pelas 3 propostas foram discutidos nas nossas aulas de véspera e foram muito bem trabalhados por vocês no decorrer dos laboratórios de redação. Então, a gente vai dar um panorama geral aqui na nossa prova de redação. Temos, como de costume, um texto que contextualiza o tema da redação, né? Veja que ele fala da educação antirracista na escola e ele fala sobre a implementação da Lei número 11.645/2008, uma lei que foi apresentada no primeiro texto motivador. Então, você vai entender que é uma lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Então veja que esse tema ele fala sobre a educação racista, mas ele tem um direcionamento específico sobre a valorização da história e da cultura afro-brasileiras e indígena dentro do contexto escolar. Então todas as propostas têm que ter o direcionamento para essas 2 culturas que são as especificadas por essa lei, certo? Como de costume, a UES trouxe 3 propostas diferentes com 3 situações comunicativas e 3 gêneros, das quais você iria escolher apenas uma para fazer a sua redação. Então vamos entender o contexto de cada uma delas e os cuidados que você deveria ter ao abordá-las. Vamos lá. A primeira proposta pede um discurso. Veja que a UES já havia cobrado um discurso de formatura e um discurso de abertura de um simpósio. Então, mais um discurso, um gênero da modalidade oral. Veja que ele fala que você iria escrever o texto que seria lido nessa abertura. Seria um discurso para uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará. Então você vai entender que é um contexto bastante formal, apesar de ser um texto da oralidade, um texto lido, é um contexto muito formal, já que em um evento como esse há autoridades políticas, há representantes das escolas, estudantes. Então é um texto bastante formal. Você seria o representante da sua escola, o que dá ao texto um caráter de grupo. Então você poderia escrevê-lo em primeira pessoa do plural, certo? Veja que ele pede para você escrever o discurso em alusão aos 18 anos da Lei número 11.645/2008. Então veja, você como representante da escola que vivencia as modificações que essa lei trouxe, provavelmente deveria discutir os benefícios que ela acarretou. Então, nós temos aqui um texto que deveria ser estruturado com uma saudação inicial, em que você faz referência ao público que está assistindo ao seu discurso, colocando os pronomes de tratamento corretos, né? Então, seria interessante colocar excelentíssimas autoridades e prezados convidados, né? Diferenciando o público. E depois disso, você iria começar o seu texto estruturado como um texto argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você iria fazer uma contextualização sobre a lei e apresentar um posicionamento que, já que faz alusão aos 18 anos, é algo comemorativo, deveria ser um posicionamento positivo. Então, você iria apresentar as mudanças feitas por essa lei e os benefícios que ela acarretou para as vivências na escola, para as práticas escolares. Lembrando que o contexto do seu texto é que você é um representante da escola.
Então, os seus argumentos, a sua discussão devem falar sobre o contexto escolar, certo? No desenvolvimento, seria interessante 2 parágrafos de desenvolvimento. Você iria fazer uma argumentação positiva que apresentasse os benefícios da criação dessa lei, principalmente falando sobre a valorização da diversidade cultural e o respeito aos povos citados na lei, né? Então, o respeito à história e à cultura afro-brasileiras e indígena. Se você quiser, você poderia apresentar alguns desafios vivenciados pelo contexto escolar para a implementação total dessa legislação, para que ela acarrete todos esses benefícios. Então, você poderia discutir sobre uma falha na formação docente para discutir esses temas, sobre a falta de materiais didáticos que falem sobre essas temáticas, para que você mostre que, apesar de ela ser boa, alguns aspectos ainda não foram totalmente concretizados. E você faria um parágrafo de conclusão, no qual você retomaria o seu posicionamento positivo e poderia propor algumas melhorias para a implementação dessa lei, caso você tenha feito a discussão sobre esses desafios. Então, um texto simples, um gênero já cobrado, apesar de ser o gênero da oralidade, o contexto é bastante formal, então um tema bem simples, um gênero fácil de ser discutido, por se tratar da sequência textual prioritária argumentativa, ao que nós estamos muito acostumados a fazer, certo? A segunda proposta de redação cobrou de você uma página de diário. Veja, a UES já havia cobrado esse exato gênero há poucas provas anteriores. Então veja que nós tivemos aqui um gênero que já foi cobrado. Então nós conhecemos a estrutura que a UES cobrou, um gênero que nós trabalhamos nos nossos laboratórios de redação e nas nossas aulas de véspera. Então caso você tivesse maior afinidade com os gêneros da tipologia narrativa, você poderia escolher aqui a página de diário. Então veja que ele coloca aqui você na situação de um estudante, né, em que na sua escola foram realizadas diversas atividades falando sobre a cultura afro-brasileira e indígena, né, a história e a cultura, referentes à Lei 11.645, e ele pede para você narrar os acontecimentos marcantes de um dia em que sua escola promoveu essas atividades. E você foi protagonista de algumas delas. Vamos contextualizar algumas situações aqui. O texto do diário é um texto pessoal. Deve ser escrito em primeira pessoa do singular, certo? Veja que é uma situação que você vivenciou como protagonista dessas situações. Então, os fatos envolvem diretamente você. Você se colocaria como um narrador protagonista dos fatos narrados. O local é a escola e o tempo é durante um dia, né? Veja que foram os acontecimentos marcantes de um dia. Então não cabe aqui você fazer uma narração de vários fatos que se estendam por uma semana, por 3 dias, não. São fatos que aconteceram em um único dia, que é o contexto da página do diário, né, pessoal? Nós falamos isso nas nossas aulas. A página do diário narra os fatos que aconteceram em um único dia. É como se você vivenciasse as situações e à noite, quando chegasse à casa, você iria escrever sobre esses fatos. Além da narração dos fatos, como o diário é um texto muito pessoal, ele requer que você apresente os sentimentos e as suas reflexões sobre essas situações vividas. Então, nós iríamos colocar essas ideias dentro de uma estrutura que poderia ter um local e data no início, já que a página do diário marca-se temporalmente. Após, uma estrutura muito comum nos diários é o vocativo, você cria uma interlocução com o próprio diário, né? O diário como um confidente, então você colocaria ali querido diário, vírgula, e depois você iria fazer um texto narrativo com começo, meio e fim, então tem que ter essas 3 partes bem demarcadas, né? O começo, a introdução, faria uma contextualização sobre as atividades que a escola iria desempenhar. O desenvolvimento iria narrar essas situações que você vivenciou. Poderia ser uma palestra que a escola promoveu, uma oficina, a visita de uma celebridade ou de um especialista nesses assuntos, uma dramatização vinculada à história e à cultura desses povos, ou mesmo alguma exposição artística de elementos culturais desses povos. Então você poderia trazer algumas dessas atividades que ocorreram no dia e narrar sobre elas, além de apresentar os seus sentimentos. O final, a conclusão, marcaria o fim do dia,
mostrando como essas atividades terminaram e demonstraria o seu sentimento perante elas. Então, após a narração de todas essas vivências, você poderia discutir como elas marcaram a sua vida, trazendo um pouco dessa reflexão e dos seus sentimentos sobre o que aconteceu no dia. É um gênero que não é publicado, é um texto mais pessoal, porém exige-se aqui a norma culta escrita da língua portuguesa, então muito cuidado para evitar coloquialismos, marcas de oralidade, gírias. Apesar de o gênero ser um pouco mais flexível nesse sentido, a prova pede o uso da norma culta, certo? Já a terceira proposta de redação trouxe o gênero que mais caiu na UES até hoje. Nas nossas aulas de véspera, dissemos a vocês que não caberia ir para uma prova da UES sem treinar um artigo de opinião. Mesmo ela tendo cobrado o artigo de opinião em sua última prova, 2026.1, como era o gênero mais cobrado pela UES até hoje, não nos estranharia caso ele fosse cobrado de novo. E foi exatamente o contexto que aconteceu. Veja que ele coloca você como editor-chefe do jornal da sua escola e diz que você ficou responsável por redigir um artigo de opinião sobre práticas antirracistas e a valorização da história e da cultura afro-brasileiras e indígenas. Então, esse é um gênero o qual você tem maior familiaridade, se assemelha muito ao texto dissertativo argumentativo, com a diferença de que ele é mais pessoal. O artigo de opinião pode ser escrito em primeira pessoa do singular ou em primeira pessoa do plural, com uma estrutura dissertativa com introdução, desenvolvimento e conclusão, priorizando a elaboração de 4 parágrafos, né? Então, um parágrafo de introdução faria uma contextualização sobre a lei. Veja que as 3 propostas têm o contexto dessa lei, então ela deve ser apresentada independente do gênero que você escolheu. E a colocação do seu ponto de vista, né? O artigo de opinião é um texto argumentativo. Você defende um posicionamento, que no caso deve ser um posicionamento positivo. Você deveria ressaltar a importância do desenvolvimento de práticas antirracistas, como essa lei, para a valorização da história e da cultura afro-brasileiras e indígenas, além de discutir sobre o combate ao racismo promovido por essas práticas. Nos parágrafos de desenvolvimento, você iria usar as estratégias argumentativas para a defesa desse ponto de vista positivo, priorizando então uma discussão sobre os benefícios que a lei acarretou, os benefícios da promoção dessas práticas. Então você iria discutir sobre a valorização da diversidade cultural, sobre a promoção do respeito e da empatia, valores tão importantes para uma vida em sociedade, o combate ao racismo, uma educação cultural que priorize essa pluralidade cultural brasileira. Então você iria ressaltar a importância dessas práticas para ocorrerem esses benefícios. E se você quiser fazer aquela contra-argumentação que a gente não está tão acostumado no contexto de Enem, você poderia apresentar alguns desafios para a implantação dessa lei, alguns desafios para a implantação dessas práticas antirracistas. Claro, priorizando a defesa positiva da argumentação sobre os benefícios dela. Mas você poderia discutir como, apesar da criação da lei e da promoção dessas práticas antirracistas, ainda temos uma falha na formação docente, ainda temos poucos materiais didáticos especializados, ainda temos pouco investimento governamental em eventos que divulguem a história e a cultura dos povos afro-brasileiros e indígenas. Após isso, você iria fazer um parágrafo de conclusão, um parágrafo de síntese do que foi discutido, retomando o tema, retomando o posicionamento defendido no decorrer do texto, e caso você tenha feito essas problematizações, apresentado esses desafios, você poderia propor rápidas soluções, lembrando que a UES só apresenta 25 linhas, então não dá para fazer aquela proposta detalhada como a gente está acostumado para o Enem. Porém, você pode rapidamente propor ideias para solucionar esses desafios, a fim de concretizar mais ainda os benefícios das práticas antirracistas. Então, a gente sai desse comentário ciente de que os temas foram muito bem elaborados. A prova da UES, mais uma vez, traz uma temática de importante discussão em um meio social, com candidatos que merecem essa discussão crítica do seu papel na sociedade, e 3 gêneros que já foram cobrados, foram muito trabalhados por nós nas nossas aulas de véspera, e nos laboratórios de redação. Então nós temos a certeza de que você conhecia os gêneros,
sabia as estruturas e tinha excelentes ideias para tratar sobre esse tema que é tão amplamente discutido em nossa sociedade.